Oi, meus irmãos, boa tarde, boa noite, tudo bom aí com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20 de Atos. E a nossa oração é para que Deus te abençoe, Deus me abençoe, Deus cuide de nós e que todas as coisas sejam para a honra e glória do Senhor. Que Deus seja louvado com as nossas vidas e cuide de nós, cuide dos nossos familiares, dos nossos filhos, de todos aqueles que nós amamos. E cuide dos enfermos, cuide também dos enlutados, cuide dos desempregados. E a nossa oração é para que Deus esteja sustentando todas as pessoas. O Nogueira e Nogueira é gente muito boa. Boa noite, Nogueira, Nogueira. O capítulo 20 fala que Paulo, ele visita novamente a Macedônia e ele chega até a Grécia. Viu, Lenice? Paulo agora vai visitar a Macedônia e vai chegar até Grécia. Você viu, gente, você viu que quando o escrivão da cidade falou para os judeus: não vai condenar esse pessoal sem um processo legal, porque amanhã pode acontecer conosco alguma acusação de sedição e nós vamos ser condenados sem julgamento. Então, vocês lembram de ontem, viu, Irenice, que a Bíblia fala que esse pessoal ficou em alvoroço. Então, estava um tumulto tremendo. E o apóstolo Paulo precisava viajar. É muito ruim quando a gente vai viajar que aconteceu algo na nossa casa. Aconteceu alguma coisa ruim, que alguém que nós amamos esteja com problema. Então o que o apóstolo Paulo fez? Ele, em razão daquele tumulto todo, no primeiro versículo, fala que ele chamou o pessoal, consolou o pessoal, convenceu o pessoal que aquelas coisas não eram de Deus, que o pessoal deveria manter firme. E aí, depois disso, então, o apóstolo Paulo, ele vai para a Macedônia, mas primeiro ele fortalecia os discípulos que deixou, e agora ele está fortalecendo os discípulos que estão no caminho dele, viu, Boris? Então, o que a gente pode verificar nesse texto? Que o apóstolo Paulo, ele ficou 3 meses, diz o versículo 2, que havendo atravessado aquelas terras. Quais terras? Aquelas terras que nós mandamos o mapa para vocês, que ele estava indo para Macedônia. E na Macedônia tem Filipos, Tessalônica, Bereia. Então ele ia chegar até Atenas, que é a Grécia. Viu, Márcia e Ana Maria? Ele ia chegar até Atenas, que é a Grécia. E ele agora diz que depois que ele passava nessas cidades, ele exortava, então ele dirigiu-se para a Grécia. E ali ele ficou 3 meses. Amados, no versículo 3, fala que ele estava novamente agora diante de outro problema. É o apóstolo Paulo, o ministério dele não foi fácil, não. Tem gente que pensa que ser crente é moleza e acha que essas coisas que muitos aí ficam pregando e ficam vendendo muito barato Jesus, nada disso, a Bíblia não mostra isso. E o apóstolo Paulo, muito pelo contrário, depois que ele entregou a vida dele para Jesus, aonde ele chegava ele era perseguido. E aqui não deixou de ser diferente. Diz o verso 3 que os judeus conspiravam contra Paulo. Então o Paulo, ele ia para a Síria, diz o texto, mas ele resolveu voltar e foi para Macedônia. Por que ele não foi para a Síria? Porque ele sabia que os judeus iam pegá-lo. Então ele usou dessa estratégia. O que isso ensina para nós? A gente tem que respeitar. A Bíblia fala que a gente tem que orar com fé e com a razão. Ele não estava servindo a Deus? Por que ele precisava mudar de caminho para não ser morto pelos judeus que conspiravam contra ele? É o bom senso do próprio Espírito. Não, passa por lá, porque por aqui eles vão te acertar. Então, ele utilizou dessa opção dele, e ele, então, ele ia para a Síria, mas ele foi para Macedônia. Amados, uma coisa que a gente pode ver aqui no texto,
é que gente de todas as cidades acompanhavam Paulo. É uma coisa bonita no verso 4 que fala que eles acompanharam Paulo até a Ásia. Aquele povo foi atrás dele, ajudando ele. Veja depois no capítulo 4 que todas as regiões vieram com Paulo até a Ásia. E aí chega Paulo em Troade. Troade, se você olhar, Troade é uma cidade perto no mapa, né, de Éfeso. O apóstolo Paulo, na ida, viu que ele falou que ele passou naquelas cidades e ele consolava os irmãos? Então, na ida, ele passou numa das cidades chamada Éfeso. Agora, na volta, ele não quer passar em Éfeso, porque ele queria ir para Jerusalém. Então, ele passou em Troade. E lá em Troade, ele foi despedir dos irmãos. Então, ele, para despedir dos irmãos, fazer aquelas recomendações, orar com os irmãos e falar como que a igreja deveria continuar. Ele pregou, o apóstolo Paulo, ele foi pregando, que chegou ao ponto de um rapaz que estava lá na pregação do apóstolo Paulo, disse que a igreja era no 3º andar. E esse moço ficou ouvindo o apóstolo Paulo pregar, chama Eutico, esse rapaz. E o apóstolo Paulo prega tão mansinho, tão quietinho. Eu acho que o apóstolo Paulo era terrível para ouvir ele pregando. Era terrível. Por quê? Esse rapaz aqui chegou a dormir no culto. E o apóstolo Paulo não percebia. O rapaz caiu de lá de cima e quebrou o pescoço, morreu. É na pregação de Paulo. Aí o que o apóstolo Paulo foi lá? Ele foi lá, levantou o morto, o rapaz que estava morto, e o rapaz viveu. Tá bom, então em Troade nós já vimos o que aconteceu. Foi aquele sermão cumprido que o apóstolo Paulo pregou, que ele estava despedindo deles, de ir embora de imediato no outro dia. Esse dia ele pregou até amanhecer. É brincadeira, Isabel? Pregou até amanhecer. Ninguém merece isso. É o culto do apóstolo Paulo virava vigília, né? Então, agora nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele embarca, ele sai de Troade, Ásia que nós estamos falando, Ásia. Agora veja bem, você recebeu o mapa, Estherzinha, você vai ver que por dentro, depois que ele sai de Neápolis, ele vem e passa em Troade, é esse lugar que eu falei. Aí depois tem uma cidadezinha chamada Assos, ele passou em Assos. Passou em Mitilene e depois passou em Quios. Isso aqui era uma região entre a Ásia e a Macedônia, e a Grécia estava mais embaixo um pouquinho. Ele passou nessas cidades, e a Bíblia informa que ele passou nessas cidades, e ele não passou em Éfeso. A Bíblia fala que ele passou nessas cidades todas, mas não passou em Éfeso. Por que ele não passou em Éfeso? Ele não passou em Éfeso exatamente porque lá em Éfeso, você vai ver agora. Então ele chegou em Mileto. Nós estamos no capítulo 20 de Atos. Após Paulo chegou em Mileto, você viu, ele saiu de Troade, passou naquelas cidadezinhas que eu falei o nome, chegou em Mileto. E Mileto, quando ele chegou lá, ele mandou chamar os presbíteros na cidade vizinha de Éfeso. Ele mandou recado para os presbíteros lá em Éfeso. Éfeso era como se fosse a sede do presbitério. Aí eles vieram, e o apóstolo Paulo falou com eles. Eu enumerei 15 itens. Eu vou falar para vocês, viu, Nayara? Eu vou falar para vocês, um por um, por que o apóstolo Paulo mandou chamar os presbíteros lá em Mileto, lá em Éfeso. Ele estava em Mileto. Paulo, ele estava fazendo um discurso, um sermão de despedida. Qual despedida? Ele estava mostrando para eles que ele estava despedindo e tem uma corrida de revezamento na vida cristã. Até aqui eu vim, daqui para frente é você. Depois você vai até um certo lugar, dali para frente é outro. É corrida de revezamento.
Essa é a verdadeira liderança. Aquele pastor ou aquele presbítero que acha que a igreja depende dele, e se ele for embora, a igreja vai acabar, é porque ele não é líder. O apóstolo Paulo fez líder. E agora o apóstolo Paulo sabia que ele ia embora para Roma e ia morrer lá. Então o apóstolo Paulo manda chamar os presbíteros e fala assim: vocês são bispos. Então vocês daqui para frente vão cuidar das igrejas. Vocês serão os pastores dessas ovelhas. E alto lá, senhores presbíteros, senhores bispos, senhores pastores, são ovelhas de Jesus. Não faça nada para o seu bel prazer, não, porque essas ovelhas não são suas. E o apóstolo Paulo falou isso para eles. E ele falou: eu então estou indo embora e agora vai ficar com vocês. E aí ele falou assim: a igreja agora é de Jesus, mas por conta de vocês, vocês vão cuidar desta noiva de Jesus. Aí depois nós vemos também que o apóstolo Paulo fala para eles, é a terceira coisa: vocês nunca mais vão me ver. É triste, né? O apóstolo Paulo falando para eles: daqui para frente vocês vão levar a igreja está sob a responsabilidade de vocês, e daqui para frente vocês nunca mais vão me ver. Aí a quarta coisa que ele fala: eu vou ser preso. Eu vou ser preso. E aí ele pega e fala para os presbíteros lá de Éfeso. Ele fala: mas o meu sangue está limpo. Esse povo não vai me manchar, porque eu fiz o que era preciso fazer. Eu entreguei esse povo agora na mão de vocês. Até aqui eu me esforcei. Eu nunca deixei de me dedicar a essa noiva. Agora eu vou embora. Fica nas mãos de vocês. E eu tô indo embora com as mãos limpas, sem sangue. Cuidado, alto lá vocês. E aí ele fala, o apóstolo Paulo fala: não fiquem preocupados, porque a vida aqui, é o item 6 que eu estou falando, não tem valor para mim. Não fiquem tristes. Eu vou ser preso e vou morrer. Vocês nunca mais vão me ver. Mas não fiquem tristes, que essa vida aqui não tem valor para mim. Agora eu vou descansar na casa do Pai. A sétima coisa é que o apóstolo Paulo falou para eles: não esqueçam nunca que vocês são os bispos. E não terão mais o apóstolo Paulo. Assumam a posição de vocês e não transfiram para ninguém. E aí o apóstolo Paulo fala assim: tome cuidado, que vocês vão ter lobo vorazes querendo comer as ovelhas de vocês. O apóstolo Paulo fala isso aqui. E aí vem o versículo, a nona coisa que eu quero falar, é que o apóstolo Paulo falou assim: vocês serão traídos por pessoas que estão me ouvindo aqui. Vocês serão traídos por irmãos da igreja. Vocês serão traídos por pessoas de dentro do próprio corpo. Aí a décima coisa, o apóstolo Paulo fala assim para eles: portanto vigiai. E a 11ª fala assim: que eu orei por vocês. Orei por vocês, encomendando-vos a Deus. Olha só, o apóstolo Paulo é muito forte. A 12ª coisa, ele falou: não fiquem preocupados, viu, Jaime? Fiquem na graça de Deus. O apóstolo Paulo está falando isso aqui também. A 13ª coisa: ajude uns aos outros, não machuque uns aos outros. Procure a paz, procure agradar o irmão. Não seja o tropeço na vida do irmão. Ajudem uns aos outros, entendeu? O apóstolo Paulo recomenda isso também. Aí a 14ª coisa fala assim: a Bíblia diz que é melhor servir do que ser servido. O apóstolo Paulo também fala para ele, sabe, Jaime? O apóstolo Paulo fala: eu estou indo embora, vocês nunca mais vão me ver. Cuidem uns dos outros. Sirva, não cobre. Melhor servir do que ser servido. E a última coisa é que Paulo orou. E todos choraram. Diz o verso 36 do capítulo 20, que ele, ajoelhando, orou por eles. E houve grande pranto entre todos.
e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente porque eles jamais o veriam. Ei, meu Deus! Meus amados, amanhã nós vamos entrar no capítulo 21. Paulo vai chegar a Tiro, e depois nós vamos ver Paulo em Cesareia, e Paulo chegando em Jerusalém. Aí Paulo vai ser preso, e nós já estamos indo para a morte do apóstolo Paulo. Ficamos por aqui, Deus te abençoe, Deus me abençoe. Niete, Deus te abençoe aí no Japão. Noemi, fique com Deus, nós estamos terminando. Que a graça de Jesus seja sobre vocês, hoje para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Um beijo de longe, um sorriso de longe, um abraço de longe. Tenha certeza, logo, logo estaremos juntos. Um beijo para todos.